Jeremias 24, 1 a 10. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: "O que você está vendo, Jeremias?" Eu respondi: "Figos." Os figos bons eram muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como estes figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que eu lhes dei, a ele e a seus pais. Essa é a palavra do Senhor. Vocês podem se assentar? Gente, bom dia! Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Espero que, assim como foi impactante para mim escrever esse texto, que seja também impactante para vocês receber ele. E eu devo confessar que, além de estar muito feliz de estar compartilhando essa palavra, eu estou extremamente nervoso. Se eu chegar no final do rolê aqui todo, sem desmaiar, pode dispensar minha consulta com o cardiologista, Biazinha. Amém. Em 2016, foi publicado no Brasil 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, livro escrito pelo professor Jonathan Crary, professor da Universidade de Colômbia. E nesse livro, o Jonathan Crary, o professor Crary, descreve o capitalismo com 2 qualidades específicas. Em primeiro lugar, o capitalismo tardio é um capitalismo extremamente globalizado. E, em segundo lugar, é um capitalismo extremamente tecnológico. E essas 2 características juntas, segundo o professor Crary, nos levam a um nível estratosférico de produtividade. Ele quebra aquela barreira que costumava separar a nossa vida diária do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho acaba invadindo as nossas demais esferas da vida. Em outras palavras, nós não apenas temos demanda hoje em dia para se trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como nós temos meios e ferramentas para se trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Judá, de certa forma, e guardadas as devidas proporções, também experimentou um contexto de intenso ativismo parecido com o nosso. Durante o período que antecede o fatídico exílio da Babilônia, o povo encontrava-se demasiadamente ocupado com uma gama infindável de rituais cerimoniais, com questões diplomáticas, militares e políticas. Nessa manhã, eu quero te convidar a refletir comigo um pouquinho sobre
as raízes que fundamentam esse desafio comum entre nós e a antiga Judá, e encontrar também uma resposta apropriada, segundo o texto bíblico, a partir do que nós fomos conduzidos na leitura pela minha querida esposa Bia. Jeremias, ele provavelmente foi descendente do sacerdote Eli, e ele iniciou seu ministério ainda muito jovem, antes do exílio da Babilônia. E é muito interessante que no seu livro a gente consegue perceber algumas influências muito claras dos escritos de Êxodo, dos escritos de Deuteronômio, e ambas essas influências trazem para a gente um tom aliancista muito forte, um tom relacional latente. Não é por menos que, diante da idolatria perversa do povo, da religiosidade mecânica, da opressão contra os fracos, o profeta se vê obrigado, entre os capítulos 2 e 25, que compõem o primeiro grande livro, bloco de mensagem do livro de Jeremias, a condenar o povo, descrevendo esse povo como se ele fosse uma esposa adúltera, uma mulher infiel. Então, anunciar o severo juízo de Deus. E nesse contexto, o capítulo 24 oferece sua contribuição, ele é um importante tijolo nessa grande construção de Jeremias. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba junto comigo, a partir do texto, que o julgamento de Jerusalém é podre. A imagem que Jerusalém tem de si mesmo é podre. O texto ele já se inicia sugerindo para a gente uma espécie de julgamento. A gente tem essa fórmula inicial no versículo 1, o Senhor me mostrou. Ele é um convite enfático a gente prestar atenção a algo que vai acontecer. Em algumas traduções, por exemplo, vai aparecer, eis que o Senhor me fez ver. Tem alguns comentaristas, inclusive, sugerem que uma possível tradução seria, o Senhor me fez ver e olhe. Deus quer que nós observemos algo que vai acontecer. E o que vai acontecer fica bastante evidente quando a gente continua a leitura do versículo 1. Ele diz que o Senhor me mostrou e eu vi 2 cestos postos diante do templo do Senhor. O termo postos, que está aqui na nossa tradução, hoje eu estou usando a Nova Almeida atualizada, no hebraico é iad. E iad é um termo muito, muito especial para a gente, porque no Êxodo, ele é constantemente utilizado para descrever Deus descendo dos céus para se encontrar com o seu povo no tabernáculo e então se relacionar com o seu povo. E é muito interessante a gente reparar aonde que esse encontro acontece. Deus coloca o povo, representado pelos cestos de figo, diante dele, no templo do Senhor, no templo do Deus da aliança. Segundo o comentarista John Mackay, isso aponta para a gente para o fato de que Deus está colocando o seu povo para examinar o seu povo, diante da glória de Deus, iluminar o seu povo e ter esse juízo sobre os seus. O que é curioso para mim nisso tudo é que a gente já está no capítulo 24 de Jeremias. Do capítulo 2 ao 25, nós temos juízo, mas nós já estamos no capítulo 24. O que tem de novidade nessa altura do campeonato para Deus querer chamar a nossa atenção, chamar a atenção dos leitores de Jeremias? Alguma coisa especial provavelmente vai acontecer, porque Deus está atraindo a nossa atenção para isso. O versículo 1 vai continuar e ele nos informa então que essa visão ocorre após o cativeiro de algumas pessoas de Jerusalém, de Judá. Além de posicionar a gente cronologicamente, além dele nos mostrar em que momento que isso acontece, ele também já começa a direcionar a nossa expectativa para o juízo. A gente precisa olhar para esse fato, para esse exílio das principais lideranças de Israel, de Jerusalém para a Babilônia, à luz de Deuteronômio 28, 63 a 68, Jeremias 7, 13 a 15 e tantos outros textos que mostram para a gente que o exílio é um castigo previsto anteriormente para caso o povo rompesse com a aliança em relação a Deus. Então, se a gente está acompanhando o que está acontecendo aqui, a nossa expectativa é que nesse julgamento Deus vai ratificar a condenação dessas pessoas que já foram exiladas para a Babilônia. Afinal de contas, apenas os pecadores, os perversos sofrem a condenação, certo? O versículo 2 ele continua e nos oferece uma descrição de ambas as cestas de figo que potencializam a nossa tentação. Uma cesta possuía figos muito bons, saborosos, deliciosos. Eles eram como os primeiros frutos da colheita, uma iguaria. O outro, por outro lado, possuía frutos muito ruins, podres e nojentos.
É curioso a gente perceber que o termo hebraico para ruins é ra. E ele possui uma gama muito grande de significados, uma gama muito grande de sentidos. Evidentemente, aqui no texto, ele está querendo dizer para a gente que esses frutos são ruins para consumo. Mas, por exemplo, lá em Gênesis 6:5, na introdução da história de Noé, quando a gente vê que o pensamento, os sentimentos, as ações das pessoas eram más, nós lemos que elas eram mal moral. Como eu disse, é óbvio que aqui no contexto esse ruim tem a ver com ruim para consumo. Mas esse eco, esse significado tangente para trás de mal moral, nessa sequência que a gente está vendo, um povo que vai para o exílio é ferramenta de castigo, existem umas pessoas que são boas e outras que são ruins, intragáveis, que são más, começa a conduzir a gente a concluir e, como eu disse, ratificar o juízo de que os exilados são as pessoas ruins e são as pessoas más. Entretanto, Deus começa um diálogo com Jeremias a partir do versículo 3, e chegando no versículo 5, ele quebra completamente toda essa nossa expectativa. A partir do versículo 5, como se fosse uma espécie, por assim dizer, de piada, Deus está direcionando a gente para um lado, e quando a gente acha que entendeu a lógica dele, ele quebra toda a nossa expectativa e joga para o outro, ou como um bom mágico faz também, né? Ele chama a atenção para uma mão, e enquanto o truque está acontecendo na outra, e quebra a nossa expectativa e traz um tom de surpresa. A partir do versículo 5, a gente tem o próprio Deus afirmando que os exilados são para ele os tais figos bons. Estes são para ele as pessoas que serão bem tratadas, as pessoas que serão edificadas. Não obstante, do versículo 8 a 10, o Senhor garante, é uma questão pessoal para Deus, que ele vai perseguir e destruir todos aqueles que escaparam do exílio, porque estes são, para Deus, os figos ruins e intragáveis. E, meus irmãos, aqui está a surpresa para a qual o texto nos chama a atenção. Aqui está a surpresa para a qual Deus quer que a gente se atente. Apesar da indescritível perversidade do povo, gente, eles chegaram no nível de sacrificar crianças para falsos deuses nessa época. Apesar dessa indescritível perversidade, eles nutriam uma falsa, uma iludida perspectiva de segurança. E ela era nutrida, principalmente nas suas boas obras, entre aspas. Por exemplo, eles acreditavam que uma vez que eles realizavam os rituais no templo, conforme o capítulo 7, dos versículos 9 a 19, capítulo 7, dos versículos 9 a 10 nos mostram, eles estavam em segurança. O texto continua, no capítulo 7 ainda, no versículo 14, fica muito claro para a gente que pelo fato deles terem um templo fisicamente colocado em Jerusalém, eles estavam em paz diante de Deus. Se você saltar lá para o capítulo 21, dos versículos 11 a 14, a gente vê que eles acreditavam que a descendência de Davi, ainda estando no trono, era sinal de que eles estavam em paz diante de Deus. Além disso, eles já tinham resistido a outras ameaças, eles tinham recursos, eles tinham aliados. Baseado nas próprias obras, nas próprias potências, no que eles poderiam fazer, eles se julgavam em paz diante de Deus. A percepção e a leitura da cidade sobre si mesma era equivocada e ofensiva aliança. O julgamento de Jerusalém sobre si própria era podre, pois não refletia as doçuras dos bons padrões de Deus e era obstinada quanto às orientações do Senhor. Semelhante a Samuel no episódio da unção do rei Davi, o povo julgava pela aparência externa. Judá havia rompido a aliança e seria inevitavelmente punido por isso. Todavia, Deus havia orientado o povo, ainda no capítulo 21, que eles deveriam humildemente aceitar o exílio. Eles deveriam humildemente receber o exílio, esse castigo, a fim de, depois dessa triste noite escura, encontrar um novo amanhecer posterior. Entretanto, quem gostaria de sofrer tal tipo de castigo? Na verdade, se fiando na própria obra, Judá, Jerusalém, creu não ser alvo de tal condenação, herdando os efeitos de se alimentar do fruto autônomo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O povo se julgou capaz de discernir com precisão e exatidão as próprias ações. É curioso pensar que aqueles que se julgaram erroneamente serem frutos bons foram surpreendidos com as investidas do castigo divino
a partir de Nabucodonosor. E nem assim eles se renderam. Antes, com essa onda de ataque vindo, ao invés de se render a Deus, eles preferiram fugir para o Egito, para a terra de onde Deus anteriormente havia os libertado. O julgamento de Jerusalém se provou ruim, nojento e podre. O seu sabor possuía notas de ilusão e confusão, além de um retrogosto amargo de dor, sofrimento e humilhação. Ao romper com o Senhor, o povo da aliança, convocado a se alegrar na Shalom, né, essa paz que promove bem-estar, essa paz que é o equilíbrio entre as relações, ele retrocedeu sem nem mesmo perceber para o lixo de onde havia sido resgatado. Agora é importante a gente se olhar no espelho e reconhecer que o nosso próprio julgamento é igualmente podre. Assim como a antiga Judá, as pessoas do nosso tempo também confiam em suas próprias obras para lhe garantir segurança, conforto, propósito, identidade. Nós confiamos nas nossas próprias obras para a gente escapar dos efeitos do nosso exílio. E isso explica a razão pela qual todos nós também somos afetados pelo espírito do capitalismo tardio, conforme descrito por Jonathan Crary. Brian Lufkin, é um colunista da BBC, ele expande o problema de uma forma muito interessante num artigo que se chama Por que enaltecemos os workaholics? Segundo ele, milhões de profissionais trabalham demais porque, de alguma forma, acham que é instigante. Um símbolo de status que nos coloca no caminho do sucesso. Nosso julgamento é podre porque nós acreditamos que o nosso trabalho autônomo e excessivo é o selo que vai testificar o nosso valor. É o selo que vai garantir a nossa satisfação, a plenitude que o nosso coração tanto anseia. Nós acreditamos que esse trabalho é o sinal de que nós merecemos viver e, de fato, viveremos felizes para sempre. Olhe para a sua vida com atenção. Você vai ver que esse odor pestilento também é a sua realidade. Ela é a minha também. Antes de entrar no seminário, eu tive jornadas diárias de 10 horas trabalhando em agências de publicidade. Depois que eu entrei no seminário, depois que eu entrei num contexto de ministério integral, qualquer projeto que chegasse perto o suficiente de mim para eu poder fisgar ele, eu abraçava. Em ambos os casos, eu queria justificar os investimentos feitos em mim. Eu queria mostrar que eu era um bom homem. Eu queria mostrar a dignidade. Eu queria me marcar com um selo que me garantisse ser contado entre os frutos bons. Eu queria um selo que me garantisse que eu poderia experimentar uma vida minimamente feliz e alegre, minimamente segura dos efeitos do mal que rondam a gente o tempo todo. Todavia, o que a gente escolhe? Quais são os frutos que nós colhemos com tanto esforço? Eu trouxe aqui alguns dados para mostrar uma fotografia para você. Isso não se trata de uma opinião, ok? Isso é um fato do que a gente colhe a partir do nosso estilo de vida. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos brasileiros sofrem de burnout. 30% dos brasileiros sofrem de burnout. Isso não quer dizer que os outros 70% estão bem. Isso quer dizer que tem um monte de gente que não foi diagnosticado por não procurar ajuda, e outro tanto de gente já está no limiar do precipício e só precisa de um pequeno sopro para engordar a estatística do outro lado. Um estudo muito rico e interessante, publicado pelo jornal El Clarín, um estudo realizado no Chile, mostra para a gente que a probabilidade de divórcio entre as pessoas que têm longas jornadas de trabalho, intensa responsabilidade nos seus serviços, atinge os 74%. 74% dos trabalhadores de alta performance que trabalham em níveis de estresse têm chances de se divorciar. Em 2011, Marcelo Finazzi Santos, ele é mestre pela Universidade de Brasília, publicou um artigo na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, onde ele correlaciona diretamente o alto índice de suicídio com as intensas cargas de trabalho. Gente, isso é muito sério. Agora, esses dados, eles apenas oficializam que a nossa realidade martela diariamente em nós.
Os frutos que nós colhemos desse modo de vida são intragavelmente podres e nauseantes. No meu caso, por exemplo, por conta desse ativismo excessivo, numa janela de só 3 anos, eu tive 3 crises de estresse manifestadas de forma física extremamente intensas. Isso para deixar uma lista de questões psicológicas e emocionais de lado aqui e não engordar demais o meu tempo aqui, ok? A gente precisa se perguntar, se é evidentemente ruim viver desse jeito, se é evidentemente danoso a gente caminhar por esses trilhos, por que nós insistimos nisso? Porque nós insistimos em dar murro na ponta de faca. Cristina Maslar, professora de psicologia da Universidade da Califórnia, ela responde por que nós insistimos em trilhar a vida desse jeito. Ela diz: séculos atrás, os caras faziam duelos e ficavam com uma cicatriz de combate, que é quase uma espécie de medalha de honra. Você lutou e sobreviveu. É o mesmo quando você se gaba. Sim, eu não durmo. Uma vez que nós acreditamos que as nossas próprias obras são a solução para o vazio infinito que assola o nosso peito, a gente se engana com ainda mais requinte quando acredita que o outro, menos esforçado, sem tanta cicatriz de batalha como nós, é contado como figo ruim. Ele é a pessoa fadada à carência e ao exílio, enquanto nós estamos seguros, nas nossas próprias obras, pelo nosso próprio mérito, a ser contado entre a cesta de figos bons, as pessoas que vão escapar do exílio, vão experimentar satisfação e felicidade. Nós temos uma leitura completamente equivocada sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos, e nós insistimos nisso. O nosso julgamento é igualmente podre. Em 2014, foi lançado o Whiplash. Alguém conhece o filme? O Whiplash, legal. Tem uma cena muito bacana nesse filme. Aliás, deixa eu contextualizar, né? O Whiplash conta a história de Andrew Neiman, que é um baterista. Ele tenta ser o melhor baterista de jazz possível, ok? E aí, em determinado momento, ele está numa cena, num jantar com a família dele, etc. E aí ele compartilha com o pessoal que está ali, com seus pais, vizinhos, amigos, enfim, um grande feito na sua carreira. E ele se frustra com o fato de receber uma palminha bem simples e sem graça. Ele se frustra mais ainda quando as pessoas que estão à sua volta na mesa comemoram um fato que ele julga pequeno na carreira de jogador de futebol americano de um primo dele, de um amigo, não lembro exatamente agora, e todo mundo bate palma, se alegra, e aí ele tem um acesso de raiva e age com grosseria. E aí seu pai fala algo do tipo: ué, por que você se acha tão especial? Boa parte dos músicos que eu conheço morrem drogado com 30 anos. E aí ele responde: eu prefiro morrer drogado com 30 anos e fazer algo grandioso e ser lembrado para sempre, do que morrer como vocês, que não conseguem nem mesmo apreciar uma boa música e comemoram um jogador falido da 3ª divisão. Você percebe qual que é o ponto? A nossa tentativa de construir uma identidade que coloca a gente na rota do sucesso, ela não é completa se ela não for superior à dos outros. Não basta o nosso esforço, ele precisa ser reconhecido pelas demais pessoas. E, definitivamente, ele precisa nos colocar acima das outras pessoas. Por isso, apesar dos sacrifícios que o nosso estilo de vida cobra da gente, nós continuamos a mergulhar nesse pântano fétido da idolatria, do esforço próprio. Talvez você não se enquadre especificamente como um workaholic, mas eu duvido que você está livre da ilusão de se garantir pelo seu esforço próprio, pelas suas próprias boas obras, sejam elas religiosas ou, entre muitas aspas, seculares. É possível que você descanse nos méritos do seu relacionamento, por exemplo, das suas habilidades sociais, da sua conta bancária, dos seus exercícios religiosos, do seu tempo gasto aqui na biblioteca, talvez das suas notas, talvez do seu nascimento, talvez do seu pedigree. Aos meus amigos de ministério, é possível que você acredite que a sua pregação, a sua fidelidade doutrinária, quem sabe até mesmo a sua vestimenta ou a sua habilidade político-institucional são a garantia de que você experimentará segurança e conforto. Sabe, não é algo muito popular, mas existe um termo bíblico que define com precisão essa nossa
disposição autônoma de gerar e consumir frutos podres. Pecado. Nós fomos criados segundo a imagem de um Deus que é relacional, de um Deus que é amor. É isso que a doutrina da Trindade ensina para a gente. Nós fomos criados para, assim como Deus experimenta satisfação em um relacionamento recíproco, onde o amor flui de um para o outro, nós também deveríamos estar experimentando e transbordando esse tipo de amor, esse tipo de shalom, de modo que todo o cosmos glorificasse a Deus por ver Deus em nós e através de nós. Todavia, a semelhança dos que escaparam do exílio, a nossa condição pecaminosa, o nosso coração egoísta, não nos permite amar de forma humilde, dependente, generosa. Nós somos tão autocentrados, tão egoístas e tão desconfiados, e uma vez que nós não acreditamos que vamos receber gratuitamente de Deus tudo aquilo que nós precisamos, a gente acredita, a gente abraça essa crença imunda de que nós temos que garantir por nós mesmos a mais ínfima satisfação possível, porque ela pode escapar por entre os nossos dedos. Nós nos esforçamos demais para sermos contados entre aqueles que escaparão do exílio. E é justamente essa a nossa condição pecaminosa que apodrece todo mundo, tornando um pomar nauseante de frutas de corrupção, de alienação, de carência. Não obstante, a gente acredita que pode reverter esse quadro, regando a nossa plantação, esse pomar, com as águas imundas da nossa justiça própria. E o efeito não poderia ser outro. Nós nos sentimos corretamente exilados de Deus, do próximo e da criação. Eu acho que Agostinho de Hipona capta muito bem o paradoxo que eu estou trazendo aqui para vocês em A Cidade de Deus. Em determinado momento ele diz o seguinte: o homem não foi criado justo para viver segundo ele mesmo, mas segundo quem o fez, isto é, para fazer a vontade de Deus e não a sua. Não viver como a sua condição exigia que vivesse. Eis a mentira. Quer ser feliz, mas sem viver de maneira que possa ser. Que há de mais mentiroso que semelhante querer? Agora, se por um lado o julgamento de Jerusalém e o nosso, sobre nós mesmos, é podre, o julgamento de Deus é saboroso para os exilados. Primeiramente, a gente precisa reconhecer que tanto os deportados para a Babilônia quanto aqueles que escaparam do exílio são igualmente pecadores e dignos de condenação. Deus havia prometido abençoar a família de Abraão, Israel, e através de abençoar essa família, transbordar suas bênçãos e abençoar também as demais famílias da terra. Só que o pecado do povo, o pecado da descendência de Abraão, é tão intenso que supera os pecados das nações vizinhas. E nesse contexto, é um ato gracioso de Deus condenar os pecados da sua nação. Nesse contexto, a condenação de Deus é um sinal de que os seus objetivos redentivos para toda a realidade continuam sendo providencialmente cuidados e direcionados. Os exilados são tão culpados quanto os que permaneceram a partir desse cenário de forma geral. Eles definitivamente não são figos bons por alguma questão pessoal, por algum atributo pessoal. Apesar de Jeremias dedicar os capítulos 2 ao 25 do seu livro para o juízo de Judá, a segunda parte dos seus escritos, a partir do capítulo 26, já trazem para a gente uma mensagem de esperança após o exílio, de uma restauração após o castigo. E sendo profundamente influenciado pela aliança, o profeta já é arauto do Senhor ao proclamar que o exílio não é o fim do povo, tampouco dos propósitos redentivos de Deus. Ainda no capítulo 24, como uma transição, uma articulação entre o primeiro e o segundo grande bloco de mensagem do seu livro, o profeta torna essa mensagem de esperança, de expectativa bastante evidente. Ainda que o exílio já seja uma realidade, e a perseguição daqueles que escaparam do exílio, da deportação, seja um fato inegociável, há uma doce promessa de restauração com 4 notas extremamente saborosas, conforme os versículos 5 a 7 vão nos mostrar. Em primeiro lugar, há uma saborosa nota de justificação. O versículo 5 nos diz que Deus considerava os exilados como figos bons. Agora perceba comigo, eles não eram bons.
Eles eram considerados bons. Tal atributo foi graciosamente reconhecido ou atribuído, dispensado sobre Deus. E em segundo lugar, no versículo 6, a gente pode sentir uma nota muito saborosa, muito doce, de proteção. Mesmo distante, em um contexto tão adverso, Deus continuaria olhando com carinho, com zelo e com cuidado para o seu povo. E é muito bacana, é muito especial a gente perceber essa promessa sendo aplicada e sendo vivenciada, por exemplo, por Daniel e seus amigos, por Esther e pelo seu primo. Pessoas do povo da aliança que estão distantes de Deus, estão distantes do contexto geográfico de Deus, né? Mas continuam sendo luz para as nações, continuam sendo ferramenta de Deus para a bênção do próprio povo, quanto para a bênção dos demais povos. E ainda o versículo 6 nos mostra uma nota muito especial de vitória. Deus afirma que vai libertar o povo e trazer ele de volta do exílio para a terra prometida, onde eles finalmente poderão experimentar a tão sonhada e a tão almejada Shalom. Por fim, meus irmãos, tem uma nota extremamente especial, uma nota extremamente saborosa, de regeneração. O cativeiro babilônico, evidentemente, ele é drástico, ok? Entretanto, ele funciona como uma maquete do verdadeiro cativeiro espiritual de Jerusalém e de toda a humanidade também. Ainda que seja especial a promessa de retornar para casa, ela é insuficiente em si mesmo caso o povo não mude seu coração rebelde e inclinado para o mal. Ele já tinha sido liberto tantas outras vezes ao longo da sua história e constantemente, ainda assim, ele sempre voltava a rebelar-se, contra o Senhor Deus. Agora, conforme o próprio Jeremias atesta, por exemplo, no capítulo 5, versículo 23, capítulo 17, versículo 9, o coração humano é enganoso, ele é corrupto. Como poderia nascer frutas boas, frutas justas, de uma árvore enraizada em solo podre? Mais do que uma libertação político-militar, ainda que essa seja muito desejável, o povo precisa mesmo de uma libertação espiritual. Ele precisa de um novo coração livre da sua inclinação natural para o pecado e disposto a conhecer e amar o Senhor, obedecendo a Deus com gratidão e amor. O final do versículo 7 é extremamente especial porque ele traz para a gente um retrogosto muito delicioso de aliança. O profeta, falando em nome de Deus, se utiliza de termos caros à aliança e diz que, finalmente, conforme prometido ao patriarca Abraão e reiterado ao longo de diversos episódios da história de Israel, finalmente o povo seria povo de Deus. E Deus, o Deus do povo. Essa regeneração é a verdadeira solução para Israel e ela foi prometida pelo soberano de toda a terra. Sendo assim, há boas razões para Judá desfrutar das boas promessas de Deus, mesmo no meio desse amargo exílio. O povo aprenderá a desejar e a buscar a Deus, não por imposições externas, mas por uma nova condição do coração, por causa de uma nova natureza interna do seu ser. E com isso, eles experimentarão, e atenção, transbordarão Shalom. Graças a Deus, o privilégio desta rica degustação não se restringe aos exilados de Jerusalém. Na verdade, o julgamento de Deus também é saboroso para nós, aqui e agora. O exílio de Judá é uma ótima toda a sua história, buscando incessantemente satisfação autônoma. Dessa forma, a promessa de redenção do povo de Deus, da antiga Judá, se mostra também uma promessa de redenção para nós aqui agora. Uma libertação, uma expectativa de salvação, de libertação do nosso próprio pecado, dos efeitos desse pecado e do exílio que nós experimentamos em nossas almas. Veja você que é fato que Judá voltou do exílio, ok? Crônicas, Esdras, Neemias mostram isso para a gente. Só que é triste a gente reparar que ainda que Judá tenha voltado do exílio, boa parte dos judeus ficaram para fora. A gente sabe que o templo, ainda que tenha sido reconstruído, ele não gozava da mesma glória que o antigo templo. Na verdade, ainda que o povo tenha voltado, pouco depois ele voltaria a cair em pecados contra Deus mais uma vez, e mesmo que estivesse em solo pátrio, ainda havia governantes de fora
contaminando a cultura de Judá e conduzindo o povo à apostasia e à idolatria. Se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, se a gente for pensar bem, o exílio de Judá, tanto espiritual quanto político, na prática mesmo, ele não acabou. Todavia, séculos à frente, nasce um homem singular. Acredita você que ele é descendente justamente desses exilados de Judá? Estou falando de Jesus de Nazaré. Curiosamente, mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado no tempo e no espaço, ele foi tratado como se fosse um figo ruim. Ele foi condenado por uma justiça podre e corrupta. Isso, entretanto, não foi uma surpresa para Jesus, porque ele veio, na verdade, justamente para isso. Teve uma ocasião em que Jesus estava conversando com seus amigos, e isso que eu vou falar para você está registrado em João 15, onde Jesus Cristo se autoproclama a videira verdadeira. Ele faz isso se apropriando de um termo que o Antigo Testamento usava com frequência para se referir ao Israel de Deus. Com isso, Jesus está afirmando que ele próprio é o verdadeiro Israel de Deus. E deste modo, ao ser mal julgado e condenado, Jesus toma para si o julgamento do povo que ele está representando. Ele intencionalmente se faz contar como figo ruim para que o povo finalmente fosse contado pelo Senhor como uma cesta de figos bons. Não apenas isso, mas na sua morte sacrificial, Jesus experimenta o verdadeiro exílio, o abismo último que separa nós de Deus, a morte. Todavia, ao ressuscitar, Cristo volta deste denso exílio, conforme Jeremias 24:6 promete, e ele quebra esse ciclo podre de maldição em que seu povo estava preso. Em Jesus Cristo, todas as promessas que nós lemos agora em Jeremias 24 são cumpridas em níveis inimaginavelmente melhores e superiores. Talvez você esteja se perguntando por que essa é uma boa notícia para você e para mim. É porque, conforme Deus havia prometido, o descendente de Abraão seria a bênção para as demais famílias da terra. O verdadeiro Israel de Deus seria a ferramenta de vida plena para pessoas de todos os povos e de todos os lugares. E ainda em João 15, pouco antes do seu sacrifício, além de Jesus Cristo afirmar que ele é esse verdadeiro Israel, ele também afirma para a gente que as pessoas que estão conectadas nele, assim como os ramos estão conectados na videira, as pessoas que estão conectadas a ele e que permanecem nele, dão bons frutos. Você tem dimensão do quanto isso é maravilhoso? Do quanto isso é grande, do quanto isso é especial? Olhe para a sua vida. Naturalmente, nós buscamos identidade, segurança, conforto. Naturalmente, a gente busca fugir dos efeitos do exílio que o nosso pecado promove no mundo a partir das nossas próprias obras. E o que você tem colhido a partir desses seus esforços? Podridão. Podridão. O cheiro nauseante do nosso exílio. Porém, uma vez que Cristo se fez podridão em nosso lugar, uma vez que Jesus Cristo venceu e voltou do verdadeiro exílio, uma vez que nós estamos conectados nele, a vida transbordante dele toca em nós e se esparrama por todas as pessoas que estão à nossa volta também. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, eu acho que ele trabalha muito bem essa lógica de João 15. Em determinado ponto do livro ele diz assim: saiba você que não só as coisas más, mas também as boas são contraídas como uma espécie de infecção. Se você quer se aquecer, tem de se aproximar do fogo. Se quer se molhar, tem de entrar debaixo da água. Se você quer alegria, poder, paz e vida eterna, tem de se aproximar ou mesmo penetrar naquilo que as contém. Cristo é o Filho de Deus. Se nós participarmos desse tipo de vida, também seremos filhos de Deus. Cristo veio a este mundo e se fez homem, a fim de disseminar nos outros homens o tipo de vida que ele possui, por meio daquilo que eu chamo de boa infecção. O cumprimento dessas saborosas promessas de justificação, proteção, vitória, regeneração, elas são agora efetivamente degustadas caso estejamos ligados a Cristo, pois Jesus Cristo é o verdadeiro Israel que voltou do verdadeiro exílio. E é por causa disso que eu clamo ao Espírito Santo nessa manhã, que Ele nos conduza a abrir mão do nosso julgamento podre, da nossa autoconfiança nas nossas próprias boas obras, e que Ele nos conduza a nos confiarmos a Jesus Cristo e em sua obra.
Considere, mais uma vez, que naturalmente nós somos figos podres, nojentos, intragáveis, mas unidos a Cristo, nós podemos ser contados como figos bons e saborosos, unidos à videira verdadeira, recebendo da sua vida, em contraste com o nosso antigo ruim padrão de vida, finalmente nós podemos frutificar. Por meio da graça comum, Jonathan Crary conseguiu perceber e descrever alguns dos nossos problemas experimentados por conta do nosso capitalismo tardio. O seu argumento continua e ele diz que a última barreira que esse capitalismo precisa vencer para tirar até a última gota de produção nossa é o sono. Curiosamente, a gente ainda precisa dormir. Então ele mostra para a gente que algumas drogas que antigamente eram utilizadas em contexto militar para tortura, né? Agora elas são adaptadas para um contexto civil, para prolongar o nosso tempo de produtividade. Não apenas isso, mas ele também mostra para a gente que existe uma campanha motivacional que é propagada, que ela é veiculada sobre o mote de trabalhe enquanto eles dormem e se alegre enquanto eles trabalham. Ou seja, sacrifique-se a fim de ser alguém digno de felicidade. Veja, em 2018, Elon Musk publicou um tweet em resposta às acusações que ele recebia de ser um chefe muito duro, muito pesado, casca grossa. Ele diz: há lugares muito fáceis de se trabalhar, mas ninguém nunca mudou o mundo com 40 horas por semana. Percebe? A gente vive nessa sociedade que reconhece que há um problema no mundo, que algo precisa ser feito. A gente vive no meio dessa sociedade que acha que pode solucionar o problema do mundo trabalhando mais. Um contexto megalomaníaco que, ignorando o fato de que nós somos naturalmente condenados diante de Deus, se julga digno de satisfação por méritos próprios. Uma mentalidade que desconsidera o fato de que nós não somos o que nós fazemos. Nós somos o que Deus diz sobre nós. Ainda que tenham grandes insights, Jonathan Crary, Christina Maslar, Brian Lufkin, Elon Musk, nenhum deles consegue fazer algo além de descrever o problema, nenhum deles consegue trazer para a gente a verdadeira solução. E eu te garanto que nós não solucionaremos o nosso ativismo doentio com mais atividade. Nós não deixaremos de ser figos podres, nos deteriorando com mais sujeira. Em contraste a toda essa mentalidade do tempo presente, João 15 nos ensina que a nossa vocação primária é relacional. Se vocês permanecerem em mim como efeito natural, vocês darão bons frutos. É neste contexto que eu quero te perguntar: você imagina o testemunho incrível que seria caso os nossos conhecidos, nossos vizinhos, amigos, parentes, pessoas que de alguma forma gastam a vida tentando ser forte e sábio para superar as tristezas do mundo, vissem em nós pessoas tolas e fracas, alegria tão desejada, mas nunca alcançada? Imaginem como o mundo poderia ser caso nós frutificássemos aqui agora, no presente podre, os doces frutos do reino vindouro de Jesus Cristo. Imagina o bom tempero que nós traríamos ao mundo caso nós vivêssemos sem correria, sem excessos, com tempo para amar de forma prática a Deus, ao próximo e à criação. Imagine como o mundo poderia ser caso nós praticássemos as boas obras, não para ser salvos, mas por ter sido salvos. Tudo isso pode até soar como um sonho, uma utopia, mas isso é um fato, é uma realidade para todos aqueles que estão ligados à videira verdadeira, a Jesus Cristo. Irmãos, eu queria, em resposta a Deus, mediante essa graça derramada em nós, nos convocar a vivermos de tal modo que a gente levante perguntas nesse mundo. Perguntas cuja resposta única é Evangelho.